O que você faz quando a consequência das escolhas dos outros batem à sua porta? Em Gênesis 14, nós vamos ver o momento em que Abraão deixa de ser apenas um pastor e se torna um guerreiro para resgatar o seu sobrinho Ló. E no meio desse caos, um personagem interessante aparece, Melquisedeque. O que essa vitória revela de fato? Então, vem com a gente para mais um episódio da nossa série de Gênesis. Amém. Senhor. Amém. Olá, escolhidos. Olá, pessoal. Já estamos Mais aqui uma. de novo para mais uma. Glória a Deus. E a gente não Amém. perde tempo. A gente já vai direto para a leitura dessa passagem, tá? O primeiro Amém. bloco é com o irmão Maurício explicando. Glórias a Deus. Então, vamos lá conhecer esse episódio que está cheio de ação. Cheio. Amém. Amém, Amém. irmãos. E vamos lá, então. Prepara suas Bíblias e acompanhe aqui comigo. Versículo 1 do capítulo 14. Abrão liberta Ló. E aconteceu nos dias de Anrafel, né, eu acho, o rei de Siná, Arioque, o rei de Elazar, de Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram a guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, o rei de Gomorra, e Sinabe, o rei de Adma, e a Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar. Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. E eles serviram 12 anos a Kedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Sevekiriataim, e os Zoreus no seu monte Sé, e até El-Perã, que ficavam junto do deserto. Meu Senhor, como é difícil esses nomes. Misericórdia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Você tá pensando que tá difícil? Imagina pra mim que eu vou explicar agora. Vamos dar apelidinhos queridos. Kedor. Amém. Kedor. Tô brincando. Gente, se eu errar aqui, eu vou pedir ajuda da irmã Yasmin ou da Camila, que os nomes é um pouquinho complicado. Então, vamos lá. No Vale do Jordão, na parte de baixo, como está descrito na palavra do Senhor, eram bem vistos pelos 4 reis. Eles se encantaram pelo lugar onde avistava grande possibilidade de fazer comércio, uma terra que era linda perante os olhos deles. E esses 4 reis, né, eu vou refresar aqui o nome para que vocês possam entender. O primeiro é o Kedorlaomer, né, Arioque, Tidal e Anrafel. Falei correto? Acho que sim, né? Foram esses 4 reis que ficaram interessados sobre essa terra, que também o sobrinho de Abraão, Ló, também ficou muito interessado e queria essa terra também para ele. Logo em seguida, né, os reis que compuseram essas nações, eles marchavam em direção ao norte e brigavam com o povo do sul, que, se a gente for parar para pensar e ver de acordo com os mapas, é a antiga, como se diz a palavra, a Jordânia, né? A atual Jordânia de hoje em dia. Eles brigavam entre os povos, entre eles, porque ali passava um caminho onde que eles faziam os transportes, os comércios, onde que levava os alimentos para as outras nações. Então, querendo ou não, aquele lugar ali, aquele espaço ali na antiga
que é considerada hoje em dia a Jordânia, era bastante disputado entre esses povos. O povo do norte com o povo do sul. E esses reis se disputavam aquilo ali para ter... Quem tem o acesso, você consegue fazer o comércio e tem o dinheiro, o poder, né? O poder de fazer o comércio, de levar tantos alimentos, também como os outros comércio, né? Como, vamos supor, não é só comida, como a gente pensa antigamente, não é só comida que movia, né? Tecidos, espadas e tudo mais. Mas a intenção desses dos reis era da seguinte forma: marchar em direção ao Egito para combater essas terras que estavam em disputa. E vale refrisar que aqui o versículo é bem curto, né? Que foi a primeira vez que na palavra de Deus diz que o Vale de Sidim é mencionado. Né? E por 12 anos, como está descrito aqui, Quedorlaomer, ele reinou e ele cobrava os seus reis, todos esses que foram citados, como se fosse um atributo, né? Um imposto, na verdade. Para que eles pudessem usufruir daquela terra. Eles se rebelaram, foram contra esse rei Quedorlaomer. Eu acho que eu falei certinho. E dali por diante, no 13º ano, eles conseguiram sim ter a sua, como se diz, liberdade. Mas com luta. Muita luta. Que a irmã próxima que vai poder explicar, vai explicar bem melhor do que eu esse próximo versículo. Amém. Glória a Deus. Amém. Momento tensos, revelações. Muito parecido com hoje em dia, né? Então, vamos para o segundo bloco, que é com a explicação da irmã Iracema, aqui do meu ladinho. Opa! E a irmã Yasmin vai estar lendo este trecho. Vai lá, Yasmin. Amém. Versículo 7. E eles retornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Hazazon e Tamar. E saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, que está em Zoar. Esta é Zoar. E se juntaram à batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, o rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, o rei de Sinar, e Arioque, o rei de Elezar, e quatro reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e caíram ali os restantes, fugiram para o monte. Eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, todos seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, o filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. Amém. Então, meus irmãos, graça e paz. Amém. Amém. Aqui tá bem claro, né? Que de fato aconteceu. O rei, ele reuniu aliados e venceu várias cidades, né? E avançou pela região. Na batalha, havia muitos poços de betume, como está escrito aqui, né? E os reis de Sodoma e Gomorra caíram neles enquanto fugiam. Então, cara, não tem nem muito o que explicar. Glória a Deus. Né? A gente estava até conversando que a semelhança assim, a um bando de pessoas correndo, tropeça, cai na lama e fica lá estatalado. Imaginando a cena, né? O poço já foi apropriado para isso. Pra isso mesmo, pra ele cair. Estratégia de guerra, Mas acho que nem foi estratégia, acho que foi o acaso. Né? O pessoal não viu, pum, ficou lá. E também, né, esse contexto interessante, a gente viu também que havia gigantes, né?
Vai ter uma pegada. Que me chamou muita atenção, né? Quando, até no primeiro bloco, os Refaíns, os Ins e os Emis, que eram gigantes naquela época. Então, imagina naquela época você lutar contra esses gigantes. Então, tinham que ter táticas, né? Sim. Então, eu creio que essa aí pode ter sido uma delas. Uma delas. Usaram aí a pegada de um gigante, imaginar. O gigante vai pisar na lama, vai ficar lento, aí a gente vai lá e... Tipo areia movediça, né? E é mais que o betume, né? Agora eu me lembrei. Era o que a gente falou como uma argamassa, então devia ficar duro, né? Então, pra você sair daí demorava, né? Quando secava, né? Então... Creio eu que é uma estratégia de guerra. Eu penso dessa Com certeza. Com certeza, possivelmente. Então, a gente já vai fazer aquela nossa parada estratégica para você não fugir da gente, tá? Para você não sair correndo. Vamos falar das ofertas com o irmão Maurício e aí a gente já volta aqui pro terceiro bloco. Tentarei ser breve. E graças a Deus, irmãos, que nós estamos aqui apresentando esse estudo maravilhoso, né? Que está para edificar não só nossas vidas, mas a vida de todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer vocês que estão, né, olhando nossas redes sociais, visitando, curtindo, comentando. Continuem assim, comentando, curtindo nas redes sociais. Isso ajuda o algoritmo, tanto do YouTube como do Instagram e do TikTok, a divulgar para mais pessoas que estão nos assistindo. É importante você olhar esse estudo e se inscrever, compartilhar para o seu amigo, para os seus familiares. Quem Deus tocar no teu coração, você divulga. Faça o ID. Tu vai ver que Deus vai te abençoar tremendamente. E claro, né, vocês estão vendo aqui no QR Code, no cantinho da tela, se sinta à vontade de ofertar o valor que o Senhor colocar dentro do teu coração, tá bom? Vai estar nos ajudando a manter a obra do Senhor, que é maravilhosa, é árdua, um pouco mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele está no nosso caminho, não há ninguém que possa nos parar. Amém. Tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso estudo, que está maravilhoso essa explicação que a Iracema deu, e logo em seguida com a irmã Camila, né? Camila? Amém, glória a Deus. Camila. Eu. Então, vamos lá para o terceiro bloco. Yasmin, por gentileza. Amém. Versículo 13. E veio um que havia escapado e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, e estes eram confederados de Abrão. E quando Abrão ouviu que seu irmão foi levado cativo, ele armou seus servos, treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, ele e seus servos, à noite, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que estava à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens. Também trouxe novamente seu irmão Ló, e seus bens, e também as mulheres e o povo. O rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomé, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, galera, para esse momento. Explicações das quilometragens. Mas vamos. Então, a gente viu aqui que teve dessa confusão toda um fugitivo, um abençoado que conseguiu sair, né, dessa enrascada. E ele foi correndo para o acampamento de Abraão, que estava aí localizado a uns 27 quilômetros ali, tá, ao oeste do Mar Morto. E Abraão, ele tinha estabelecido um tratado com os amorreus daquela região, que eram os seus confederados, por assim dizer, os seus aliados, que permitiram que eles acampassem à sombra da planície de Manre, como a gente viu no estudo 13 de Gênesis. E aí, ao receber essa informação, né, a gente viu ali que Abraão rapidamente já foi ali reunindo 318 homens treinados, que eram seus servos, e eles seguiram 190 quilômetros rumo ao norte de Dan. Deus. E
e perseguiu os captores do seu sobrinho Ló. E uma curiosidade aqui que eu vou trazer, né? Essa parte do versículo que diz que usa o nome de Dan e não Lais, sugere que esse versículo ele foi editado, tá? Durante o período, ou durante ou após o período de Juízes, para manter ali a localização atualizada. Então, e antes que o pessoal, né, já vou começar aqui, né, já vou fazer esse parênteses. Antes que o pessoal fale assim, então, como eu confiar na Bíblia? Gente, os escribas, eles eram muito atentos. Então, eles faziam essas edições minuciosamente. É muito semelhante como hoje em dia, né? Se você vê ali um local atualizado, você vai botar o nome normal atual, para as pessoas não se perderem. Então, foi isso que aconteceu na época. E a gente tem muitos estudiosos, né, que já mostraram, já comprovaram aí a confiabilidade da Bíblia. Então, isso não é problema, tá bom? Então, é só uma curiosidade para vocês estarem aí atentos. Rapidinho. Então, Abraão, voltando, ele fez ali um ataque surpreso para os seus inimigos, e esse ataque noturno deu uma vantagem a ele, que apanhando eles desprevenidos, eles foram correndo, fugindo por uma rota de uma caravana até Obá, como a irmã falou, que era a esquerda de Damasco. E nessa correria eles acabaram abandonando ali os seus saques e também os cativos. Então, querendo fugir, deixou o pessoal lá, né? Até as riquezas. E eu tô rindo aqui porque o rei de Sodoma, de alguma maneira, escapou desse poço de lama e foi lá encontrar o grupo vitorioso de Abraão, Amém, no Vale de Savé, que é provavelmente ali situado a leste de Jerusalém. E aí aqui que vai entrar uma figura que a gente sabe assim misteriosa, que é o Melquisedeque, cujo nome significa Rei de Justiça. E ele tinha ali 2 títulos, né? Ele era rei de Salém, então literalmente ele era um rei de paz. E ele também era sacerdote, né? E Salém, né? Ela também é vizinha ali de Jerusalém, tá bom, gente? Então, Abraão, ele considerou Melquisedeque como uma pessoa que exercia oficialmente ali o sacerdócio de Deus, porque ele equiparou, né, o título de Deus Altíssimo com o Senhor. E a gente vê que na Bíblia ali, o escritor de Hebreus, ele traça paralelos importantes entre Jesus e Melquisedeque, porque Jesus, ele é o supremo rei de justiça e paz e o sumo sacerdote ideal que ofereceu o supremo sacrifício, que foi o suficiente para sempre pelos pecados do mundo inteiro. Então, nesse pequeno trechinho, a gente teve tudo isso que aconteceu aí, né? Tentei ser o mais breve possível para passar já para irmã Yasmin. Amém. Eu fico pensando no rei de Sodoma. Caraca, Deve ter uma viagem, né? Deve ter uma viagem. Tudo isso está acontecendo comigo. Literalmente. Mas a gente vê a coragem de Abrão, né? Porque ele tinha certeza que Deus estava com ele naquele momento e ia dar vitória. Com certeza. Amém. Amém. Então vamos Amém. prosseguir, né? Isso. Nosso último bloco. Versículo 19. Continuando. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos e lhe deu dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as pessoas e toma os bens para ti. Abrão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto as minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que não tomarei nenhum fio, nem a correia de uma sandália, que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente os que os jovens comeram e a parte dos homens que foram comigo. Ené, Escol e Manre, que eles tomem a sua parte. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, nesse último bloco, né, a gente vê, né, que o rei sacerdote Melquisedeque, ele bendiz Abrão, dizendo já como que Deus exaltando ao Senhor, dizendo que ele é o Altíssimo, reconhecendo Deus como o único Criador dos céus e da terra,
Isso mostra que a bênção sacerdotal se torna uma das principais funções do sacerdócio no Antigo Testamento. Sim. Além disso, Melquisedeque também exalta que a vitória de Abraão só foi somente por Deus. Lembrando que Deus que dá a vitória, foi Deus que entregou os seus inimigos. Com isso, Abraão entregou o dízimo de tudo, com um sinal de gratidão, de reverência e adoração a Deus. Sabemos que mais tarde, quando Deus dá a lei, a Moisés, o dízimo também vai servir como sustentação dos levitas e também para o serviço na obra do Senhor, na casa do Pai. Amém. Amém. E aqui a gente vê que o rei de Sodoma quis se achar e quis dar todos os bens para Abrão. E Abrão teve esse discernimento, que se ele aceitasse aquilo, ia estar constando que como fosse o rei de Sodoma dar as coisas para Abrão. E ele se vangloriar. Então, nessa parte, Abrão teve essa sabedoria, recusando a oferta do rei de Sodoma e aceitando de Melquisedeque. Porque realmente de Melquisedeque estava exaltando ao Senhor, reconhecendo que foi o Deus que deu a vitória. Então, eu também trouxe uma curiosidade também, que, como a irmã Camila já falou, Melquisedeque, Salém, o nome relacionado à palavra hebraica Shalom, que significa paz, e por isso Melquisedeque era representado como rei de Salém, o rei da paz e sacerdote do Deus Altíssimo. E escavações de Jerusalém, diz que nessa região, que era habitada e fortificada muitos séculos antes do rei Davi. E neles eles encontraram sistema de águas, muralhas, estruturas cananeias muito antigas. Eles confirmam que a Jerusalém já existia como uma cidade importante no período patriarcal. Então isso mostra que séculos depois Jerusalém tornaria a cidade de Davi, centro do templo e um símbolo da presença de Deus. Amém. Então sabemos que tudo tem uma ligação, tem um porquê. Um propósito, Um propósito, Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei rindo, que depois de cair na lama, o rei de Sodoma ainda quis, Ai, meu Deus. Devia estar todo cheio de lama, então assim, aí, cara, tá aqui, ó. Quer meus bens? Quer? Não, e aqui também traz um ensinamento maravilhoso. Nem tudo que você recebe, o que você ganha, você tem que aceitar. Por mais que seja uma coisa bem valorosa, que eu acredito que deve ter sido bastante ouro, prata, e recusar isso tudo é prova de fé, né? Amém. O coração Verdade. estava em Deus, ele sabia Exatamente. que se ele aceitasse, não ia estar honrando, glorificando a Deus, seria o homem. Para que a gente possa ter também esse discernimento, como Abrão teve. E viu a maldade, do rei de Sodoma, Ele sabia que ele poderia querer se garantir, por conta disso. Então, gente, a gente está chegando quase no nosso momento, mas antes, fique ainda, tá? A gente vai estar orando, Amém. Iracema. Então, Glória seja a Deus. abençoada por essa oração. E aí, então, a gente vai encerrar. Amém. Amém. Sim, Oremos. Sim, meu Deus e meu Pai, entramos em Tua presença, Espírito Santo. Amém, sim, Jesus. Que através dessa palavra abençoada, meu Deus, que o Senhor Glória possa a falar com nossos irmãos, meu Pai. Que cada um que lhes ouvir, meu Pai, essa oração, meu Deus, que o Senhor fala no íntimo deles, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor também, meu Pai, nos ajuda a ser obediente, meu Pai, que nem esses homens da Bíblia, meu Pai, que o Senhor honrou, meu Deus. Eu sei que só a obediência, sim, meu Pai, que agrada o Senhor, meu Pai. Amém. Meu Pai, nos ajuda, porque hoje em dia está tão difícil, Espírito Santo. Ser obediente, meu Pai. Meu Deus, o mundo está tão complicado, essas coisas que acontecem, mas eu sei que só o Senhor é Deus, meu Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Pai. Meu Deus, tira de nós, meu Pai, tudo que desagrade, meu Pai. Que o Senhor faça, meu Deus, que habite o Espírito Santo do Senhor em nós, meu Pai. Que a gente possa, meu Deus, quando as pessoas olharem para a gente, não venha ver a gente na carne, mas sim o Espírito do Senhor, meu Pai. Porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Pai. Porque a gente só estamos aqui mesmo, meu Pai, nessa terra de passagem para glorificar o Seu nome, meu Deus. Eu te peço e te suplico em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. É isso, meus queridos. Até o próximo episódio. Até a próxima, Amém. pessoal. Tchau, tchau. Gostado, tchau.